É muita emoção, né, pessoal? São falas que se complementam, que nos emocionam e que nos empurram para frente, né? E o senhor, eu não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, ele falou uma coisa aqui que eu me emocionei muito também, quando ele disse que nós tínhamos, o povo brasileiro, principalmente nós que somos brancos, né? Embora todos nós, eu, por exemplo, a minha bisavó era índia, mas eu puxei meu pai, judeu português. Nós devíamos o Brasil não vai mudar o seu destino de forma definitiva enquanto a gente não pedir perdão aos indígenas e às populações originárias. Isso me calou muito, eu fiquei muito emocionado com isso, né? Porque é uma verdade que foi feita de genocídio, né? E olha, a gente está comemorando, e tem que comemorar mesmo, a primeira indígena mulher eleita no Brasil é a Joênia. A gente tem que comemorar, mas essa comemoração também tem um peso. Como é que pode um país como esse só agora ter uma indígena no parlamento? Tem esse outro lado. Mostra que as nossas populações tradicionais, nossos povos originários, os nossos negros, os nossos índios, os nossos ciganos, toda essa diversidade precisa ser representada. E a rede quer ser esse partido. Não para aparelhar a luta indígena, certo? Não para instrumentalizar a luta indígena. Não é essa a nossa tarefa, mas para ser uma plataforma, como diz a Marina, ser um espaço em que comunidades como as indígenas possam levantar suas reivindicações e o seu modelo de vida tradicional. Então, eu estou dizendo isso para chamar a próxima oradora, que já está fazendo a diferença. Certo? Não é brincadeira fazer uma frente parlamentar indígena. Talvez a gente ache que é simples, mas não foi. A gente sabe como ela ralou. A equipe da Joênia sabe como ralou, porque tem muito ainda preconceito em relação a isso. Mas em 2 meses, Joênia, já? 2 meses? 2 meses de mandato, quero dizer que você nos orgulha muito. Tenho certeza, cada um de nós olha para o parlamento, olha para o Senado, sabe quem está lá, e a gente já sabia que seria senadores de muita capacidade. Mas olha a diversidade que se enfrenta na Câmara. E nesses 3 meses da presença da Joênia, já é uma coisa de nos orgulhar. Certo? Por isso que eu queria que a Joênia agora pudesse usar a palavra. Se vem para a esquerda, para a direita, eu vou ficar no centro. Tá bom. Então, obrigada, Pedro Ivo, pelas palavras. Quero cumprimentar aqui a nossa excelências aqui, Marina, Elô, Andolfo, os demais aqui. E para mim, assim, é uma alegria estar aqui nessa plenária nacional. Cumprimentar também, se tiver alguém de Roraima acompanhando. Eu venho de um estado que, historicamente, tem um alto grau de discriminação institucionalizada, né, para com os povos indígenas. Então, é um pouco que eu queria compartilhar com vocês antes de falar um pouco dos desafios, mas é importante a gente saber das nossas origens e colocar dentro de uma análise de conjuntura, para poder entender até onde a gente chegou, né? Então, a minha candidatura como parlamentar, ela não veio simplesmente chegando e pronto, quero fazer, né? Eu também não vim com o nome para ser feito aqui na rede, já tinha um trabalho a desenvolver e desenvolvido, né? Então, para quem não conhece a minha história, eu tenho mais de 22 anos como assessora, advogada, e venho de uma organização indígena que atua fortemente no movimento indígena, em Roraima, Conselho Indígena de Roraima. Então, eu tenho uma vasta
basta minha base, digamos assim, minha base como formação política, formação em relação aos direitos humanos, vem do movimento indígena. Então, é justamente nessa origem que nós estamos aqui nos juntando numa estratégia de, digamos, de consolidação dos direitos, que é a questão política. Então, toda essa análise, né, passou também de onde que nós viemos. E nós temos uma série de demandas do movimento indígena que nos fez refletir que, mais do que necessário, já estava atrasado, né, Pedro? Você fala que agora ser a primeira mulher indígena a ser deputada federal, mas isso também, né, há muito tempo se tentou. Agora, fortemente, Roraima decidiu. Então, quando se decidiu vir para a política, se decidiu isso coletivamente. Então, muitas vezes, né, eu tomo decisões, nós nos tomamos, participamos de deliberações em assembleia. Eu, talvez aqui não seja diferente, né? Mas a minha experiência é que todas as decisões fossem tomadas coletivamente, nunca pensando no individual, mas para os benefícios coletivos. E nessa decisão de assembleia é que eu aceitei esse desafio de entrar na política. E esse ano, acho que Marina acompanhou isso, né, Marina? Próximo mês, abril, vai fazer 2 anos, que eu me filiei à Rede de Sustentabilidade, que eu entrei nesse mundo político. E essa decisão não foi minha. Não foi a Joaína que agora vou chegar, eu quero ser a política, não. Essa decisão foi a decisão de uma Assembleia Indígena, que disse que era estratégia nossa, de a gente ter uma voz aqui no Congresso Nacional, de a gente pautar a matéria indígena. E eu digo uma coisa, a gente não se associa questões ambientais das questões indígenas. Para nós é uma só. Quando a gente defende o meio ambiente, defende os direitos socioambientais, nós estamos defendendo a terra, nós estamos defendendo as futuras gerações. E a visão que a gente tem do planeta não é só para os povos indígenas, esse é um benefício para toda a população, todos os seres vivos que encontram aqui na Terra. Porque aqui é só uma fase que a gente está vivendo, mas a gente precisa ser responsável e a gente precisa cobrar a responsabilidade de todos. Então, um pouco da visão indígena que eu estou compartilhando aqui, porque essas são nossas estratégias, né? Quando a gente está atuando num cargo político, a gente está pensando nessa responsabilidade que a gente vem também. Então, me filiei à Rede de Sustentabilidade justamente por quê? Porque eu vi que o partido era justamente aquele que se tinha em sua carta, tinha em seus princípios a questão de apoiar a diversidade, apoiar a questão ambiental, apoiar os povos indígenas. Então, foi muito nessa linha, né? Eu pensava muito nessa questão, vamos fazer uma candidatura mais voltada à questão, como é que a gente fala? Muito, igual do Jackson Banil, né, no Amazonas, né? Que é justamente uma candidatura cidadã, né? Cívica, né? Também cidadã, no sentido de dizer que nós vamos além de partido, né? O movimento indígena, a questão indígena é suprapartidária. Quem conhece a história dos direitos indígenas, quando conseguiram colocar dentro da nossa Constituição artigos básicos, artigo como de responsabilidade de demarcação das terras indígenas, responsabilidade de fazer com que políticas públicas considerassem a diversidade sociocultural dos povos indígenas. Nosso Brasil é muito rico, gente. Não é só da onde eu venho, Roraima, da Amazônia, Nordeste, Sul. Isso nem é, digamos assim, conhecido. Talvez o partido colocou isso na das cartas, mas não é conhecido, não é respeitado, não é compreendido, muitas vezes não é tolerado. Eu vi isso dentro da campanha. Eu pude ver como ainda tem muitos desafios, tanto na questão geral, mas também dentro do partido. Não foi fácil você colocar como uma candidatura que veio do movimento indígena com todas as suas especificidades. E a minha linha de atuação também. Eu pautei isso dentro do nosso partido local, e aí eu falo que Roraima teve essa responsabilidade de puxar também o discurso. Nós tivemos
candidaturas. Nosso estado, que é pequeno, acompanhou desde o início, e conseguimos colocar como responsabilidade, como prioridade também, assim, mas dentro da nossa necessidade, que era justamente pautar a questão indígena, ambiental, sustentabilidade, dar empoderamento às mulheres e à juventude. Então foi um pouco das bandeiras que eu trouxe na campanha, né? Eu não sei quanto o nosso prefeito aqui gastou na campanha, né? Eu tinha até curiosidade de perguntar para ele, que ele falou que foi uma campanha sem dinheiro, mas eu também foi uma das candidatos que menos teve gasto em Roraima. Enquanto outros deputados tiveram 2 milhões de recursos, eu tive menos que 200 mil, e graças também, tanto à questão da rede, mas também a doadores, a amigos. Ia para a rua também. Ia para a rua por quê? Porque eu dizia que se eu me elegesse, não seria somente a voz indígena. Eu seria a voz dos que estão ali sendo representados no meu estado de Roraima. Porque nós estamos fazendo trabalho não só para os povos indígenas, mas para todos os cidadãos brasileiros. Eu sempre me vejo como uma servidora pública, não uma parlamentar de palanque e que ir falando somente e já como estratégia de reeleição. Né? Eu penso muito isso por quê? Porque quem vai decidir se vai concorrer ou não às próximas não vai ser eu. Talvez nem o partido, mas vai ser a Assembleia Indígena lá em Roraima. E se eles acharem que eu devo concorrer ou não, concorra. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo também já tentando fazer visibilidade para uma próxima candidatura. Eu sempre tenho brincado, né, com os nossos senadores que meu lugar não era nem mais na Câmara, era lá no Senado. Porque parece lá mais confortável. Mas vamos com calma, né? Tem muito ainda. Eu me sinto assim bem, porque graças a todos, né, a Deus, e graças também à força do movimento indígena, fui muito bem recebida aqui pela nossa executiva. Eu fiquei muito contente quando eu vi a executiva nacional, a nossa Marina aqui, recebemos lá no Gramado, em frente do Congresso Nacional no dia da posse. Isso emociona muito, né? Porque viu que o partido está abraçando, né? Eu posso ter esse desafio muito relacionado, você está ali sozinha, porque muita gente fala isso, né? Você está sozinha ali, né? Você está com uma demanda muito grande. E realmente, eu conto com uma equipe, né? Essa minha equipe que está aqui, a maior parte está aqui, acho que só levanta a mão quem é parte da equipe aqui. Aí, ó, tem 1, 2, 3. Mas no meu gabinete só são 5 pessoas. 3 mais em Roraima. Eu poderia estar enchendo aí de 25, mas eu não pensei nisso. Eu pensei em ser estratégia. Talvez eu aumente muito o trabalho deles, aí sufoco, mas é estratégia. Às vezes, acho que na primeira semana a Giovanni já estava perdendo os cabelos aí, por favor, né? Já não tinha muito, né? Mas, assim, gente, foi muito... eu sempre estou nesse ânimo todo, né? Porque eu já venho desse ânimo. O movimento indígena não é parado. O movimento indígena é o que vai para a rua. O movimento indígena é o que trabalha sem dinheiro. Então, quando algumas pessoas me perguntavam, se você vai ficar na rede ainda? Essa rede está falida, né? Como é que tu vai trabalhar ali sem bancada? Né? Como é que você vai fazer o fundo partidário com tempo de TV? Não tem nem liderança, né? Aí eu falei, mas eu tenho o pessoal do Senado. Quem sabe? Eu dizia assim, eu espero que os nossos senadores, né, eles sejam solidários também, porque eles são do mesmo partido. Eu espero que eles cedam com a liderança deles, como o Lucas, agora que está lá, né? Para ele dar um apoio, pelo menos nas comissões que a gente está ali, porque eu não sei se vocês estão sabendo, que me acompanha, apesar ali, eu estou em 5 comissões. E das principais ainda, né? Para tentar, eu não digo nem emendar, remendar o que o nosso presidente aí fez de barbárie, né? No primeiro dia de atuação como presidente, ele desmontou toda a questão dos principais órgãos que lidam com a questão indígena. FUNAI acabou tirando de competência a demarcação das terras indígenas, tirou FUNAI
o Ministério da Justiça largou ali, né, a Damares, que ela que é rosinha e homem azulzinho, fora as barbáries aí, né? Ela ama muito os povos indígenas, por isso que ela quis colocar lá. Enfim, a gente fez já uma atuação porque ele veio justamente para isso, tentar desmantelar tudo que era política que avançou durante esses anos todos. Então, já estou praticamente assim, a nossa primeira atuação, nos primeiros dias, a primeira semana, foi logo justamente tentar atuar junto com o movimento indígena, com os indigenistas, porque eu tenho essa questão de discutir coletivamente. Então, eu tentei trazer pessoas que já conhecia, né, para me ajudarem também, porque eu não vou focar somente em partido. Eu vou focar em quem quer ajudar os povos indígenas. É justamente que a gente recebeu uma série de propostas em relação a essa MP 870 e fizemos as nossas emendas. Não sei quem vai pedir o destaque aí, mas vamos ver. E aí acaba que a gente tem atuado em proposições, né, feito com que as principais demandas do movimento indígena e movimento ambiental fosse acolhida, né? Então, esse meu trabalho é um pouco, apesar assim, as pessoas acharem que só vou tratar da questão indígena, mas eu tenho recebido muitas visitas de diversos segmentos, tanto lideranças indígenas, mas também pessoas da área do direito, porque como eu sou advogada, né, então já foi associação de juízes, defensores públicos estaduais, defensores públicos federais, até policiais estão indo, né, bombeiro. Então eles me veem, pessoas que têm associações de direitos, estão me vendo como a representante da sociedade civil, da minoria, que é justamente quando vê uma indígena ali, que é difícil ter uma pessoa vindo do movimento social, então é aquela ali que vai nos ouvir. Então, assim, estou tentando o máximo tentar conciliar, eu sei que a demanda é muito grande, né? E mais ainda, não é só Roraima, é o Brasil todo. Então, gente, a primeira semana já recebi indígena de Santa Catarina. Anteontem, Pataxó, lá do sul, extremo sul da Bahia, né, do Nordeste. Fora a Amazônia, que é o mundo todo. Xingu, Pará. Enfim, Roraima está me impressionando até dizer, olha, você é daqui. Mas, enfim, gente, assim, eu vou precisar justamente contar, eu criei um conselho de mandato com indígenas e não indígenas, que é justamente para me apoiar no sentido de me dar ideias, estratégia, porque eu entendo que política é isso. Política não é para ficar fechado em uma sala discutindo estratégia política. Eu sempre rebati, né? A questão que a gente, muitos anos, distorceram essa política, né? Sempre, por isso que muitas vezes, quando chega numa reunião em comunidade indígena, lá vem um político, se tranca as portas. Por quê? Porque se passou a ideia que político é aquele que mente, aquele que promete, não cumpre, aquele que está envolvido em corrupção, é aquele que sempre está aí justamente só querendo levar vantagem. Acaba que o político não vê realmente por que existe. E a política, eu sempre disse, agora a gente está tentando reverter essa imagem, porque quando eu falo assim para as comunidades, olha, eu sou uma política, viu? Então não me inclua nesse meio. Por quê? Justamente porque a gente tem essa missão de dizer que a política é para fazer proposições positivas. Que o político é aquele que tem que trabalhar pela melhoria da vida dos brasileiros, principalmente aqui, né? E dos estrangeiros também, porque a gente sabe que agora, principalmente a minha realidade lá em Roraima, é trabalhar em relação aos migrantes, né? A gente tem uma pauta grande em Roraima, onde Roraima puxa tudo que é de negativo. Infelizmente é esse meu estado, né? Onde está entrando os venezuelanos com a crise que está ali na Venezuela. Tem gente que me procura dizendo, faz um pronunciamento lá pedindo a intervenção militar do Brasil ali para tirar o Maduro logo. Eu falei, calma, né? Eu posso falar no sentido que está tendo necessidades de assistência social, a questão da segurança, mas isso eu não vou falar não. Enfim, mas tem que ter certos ponderamentos, né? Tem questões hidrelétricas ali. Não sei se vocês estão acompanhando, mas recentemente eu tenho discutido a questão do Leão de Tucuruí, com uma tentativa da bancada de Roraima passar na marra, né? E assim, mesmo com todos os atropelos e proposições, eu ainda tenho conversa com essa bancada de
Roraima, né? Converso, vou para cima, coloco minha posição, e aí, muitas vezes, a gente tem que ir nessas reuniões também, como a última que teve. Muitas vezes o partido ainda não compreende, né? Mas tu vai lá com o Bolsonaro. Eu fui com o Bolsonaro. Por que eu precisei ir lá numa reunião com o Bolsonaro junto na bancada? Porque eu sou parte da bancada de Roraima, né? Eu sou a única que faz oposição ao governo. Mas eu não poderia deixar de colocar publicamente a minha posição sobre Leão de Tucuruí, sobre que o indígena tem o direito de consulta prévia, livre e informada, que existe uma lei no Brasil que assegura esse direito. Então, muitas vezes vou ter que ir lá, né? Apareci na foto no jornal de Tomás lá com o Bolsonaro, mas eu deixei minha posição. E antes, eu, além, falava com a executiva Pedro Ivo, vai não, vai. Aí a minha última palavra foi coordenador lá da minha organização. Por quê? Porque eu sabia que os parentes iam reclamar. Os parentes, muitas vezes, quando olham você do lado da pessoa que sempre me tratou mal, já está sendo comprada, né? Ou seja, que quem ofereceu algum cargo, né, já está juntinho. Eu falei, muitas vezes, a gente, para ficar do lado da pessoa, não significa que você está apoiando, né? É uma questão política ali, que eu tinha que estar. E aí, esse foi o momento essencial para ter o apoio da minha base. Minha base era Roraima e me sustentou. Falei, nossa, maneira a palavra aí, porque ela tem um posicionamento, fez um pronunciamento e tem um documento. E aí os parentes se tranquilizaram. Então, essa base, né, que eu acho que a gente tem que ter uma visão bem maior, né, aqui da rede, é de se trabalhar. No meu posicionamento como parlamentar, a única deputada federal da Rede de Sustentabilidade aqui, né, era justamente isso que pesa muito essa responsabilidade de cuidar um pouco de onde que eu vou aparecer, mas eu sempre consultando, né, tanto a minha base, muitas vezes o Pedro, mas também dizer que a questão indígena vai muito mais do que a rede. Ela é suprapartidária, ela é necessária, ela é prioritária. Você imagina quanto os povos indígenas estão sendo perseguidos nesse governo. Tanto a demarcação das terras indígenas, mas também como a violência aumentou. A questão ali da saúde indígena, que essa semana pegou fogo, em quase todos os estados teve um movimento. Foram para a rua, ficaram em frente da Assembleia, tiveram reunião com o ministro. E isso também deu uma visibilidade muito grande. Por quê? Porque o Senado fez pedido para o ministro vir. Foi muito essencial, Randolfo, ter a voz ali, né? E estava ali, né? Alguém dizia assim, você não pode falar porque é deputada. Aí eu dei um incentivozinho, vamos lá, então fala com o Romário. Me escrevi e ele aceitou numa boa. Né? Então, um pouco do que cortando, furando círculos, né? Para que a gente tenha oportunidade também, né? E aí eu espero muito, né? Para que a gente possa realmente colocar em prática todas as nossas propostas, né, de defesa dos direitos humanos, defesa dos direitos indígenas, que está dentro desse maior baixo, né, que tenhamos esse apoio, esse trabalho conjunto, né, com o Senado, e fazer com que exerça o melhor possível esse mandato, né, é um mandato que eu digo que é a cara indígena, é a cara da rede, né, Marina? Não sei se é a cara da rede mesmo, se vocês vão ter cara indígena agora, né? Porque onde falar daquela deputada indígena ali é a rede, né? Então, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho muito essa responsabilidade relacionada a isso, né? Eu acredito que eu falava sempre na minha preocupação, falava isso com o Pedro Ivo, falava isso com algumas pessoas da rede, que quando se decidisse o destino da rede, né, se decidisse com seriedade, não de brincadeira. Porque a gente costuma tomar decisões, muitas vezes todo mundo fica alegre, vamos continuar a rede, mas poucos trabalham para isso. Né? Então, se é para manter o partido forte, firme, com essa coerência de acordo com os princípios que se dispôs a defender, tem que ter uma responsabilidade compartilhada também. Tanto da Câmara como do Senado, mas também dos próprios filiados, para que não deixem nas costas só de 2 ou 3 pessoas, um grupinho de executiva, para que possam trabalhar sozinhos. Né? Então, essa responsabilidade que a gente tem que ter bastante seriedade, né, nas decisões que forem tomar,
no comprometimento de manter essa estrutura, ter essas inovações. Eu fiquei muito alegre, contente das inovações que a rede está trazendo. Isso vai ajudar a trazer mais pessoas para a rede. Lá em Roraima, né, depois que eu fui eleita, já tem muitos pedidos para serem filiados, principalmente as comunidades indígenas. Pessoas do Brasil também têm recebido bastante convite. Falei, onde eu ando, diz assim, olha, eu quero me filiar, gente, né? Eu quero apoiar o trabalho que você desenvolve me filiando, né? Então, isso também é uma responsabilidade também nossa de dizer que a rede, ela realmente tem uma coerência nas decisões e no trabalho que vai desenvolver. E aí eu queria agradecer a todos vocês, né, por esse trabalho que fizeram em deixar com que o partido vivesse, a criança, né, que está com 3 anos só, 3 anos apenas, né, ter direito de sobreviver, né, e a gente precisa cuidar dessa criança, né, precisa cuidar bem, de uma forma responsável, de uma forma coletiva. Não vamos deixar só um grupo cuidar disso, ou somente 2 pessoas que estão por aqui, mas ter uma responsabilidade compartilhada no que a gente for apresentar. E desde já, né, só para compartilhar algumas coisas, né, o Pedro Ivo falou em tanto da frente, essa frente é mista. Convidar vocês para o lançamento no dia 4 de abril, às 10 horas, já pedi lá, Randolph, inclusive ele acho que ele está na diretoria, né? Ele é presidente ali pelo Senado. Espero contar com ele, com a Marina, com outros senadores, principalmente vocês também. E a gente realmente precisa dar visibilidade a essa frente, porque ela vai justamente chamar a atenção para a defesa dos povos indígenas. Tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês. Esperamos